você está querendo saber o que é essa tal de licitação e que todo mundo anda comentando como aumenta o faturamento da sua empresa. Então, nesse vídeo eu vou te explicar o que seria. Mas antes de tudo, eu queria falar um pouco de quem é o Diego Gonzalez, aqui quem vos fala, né? Hoje eu me reconheço como um especialista em licitação e contratações públicas de modo geral, e que nesse momento, para chegar até aqui, eu tive que passar por um longo período de aprendizado, de experiências, tudo voltado com as contratações públicas. Eu te falo assim que sempre gostei muito da parte de política governamental, essa questão de discutir projetos públicos, projetos de via, projetos de construção, projetos de governo. Então, desde a adolescência, a gente buscava esse confronto de ideias para a gente possa engrandecer o nosso município, nosso estado. Então, discutir se eu construindo uma estrada em tal lugar melhoraria o fluxo de veículos na minha cidade, por exemplo. Então, isso foi evoluindo dentro de mim, essa vontade de buscar como que funcionam as contratações públicas. Até porque a gente discutia muito o que se poderia ser feito, o que não poderia ser feito, como poderia ser feito. Então eu não sabia ainda que existia a licitação, o que era o processo, né? O que significaria essa tal de licitação. Então a gente sempre, dentro das discussões, a gente sempre buscava estudar bastante. Até porque pra gente não falar besteira, né? Pra falar baboseira por aí. Então surgiu para mim esse interesse sobre a administração pública. E nesse vai e vem de debate, esse vai e vem de discussão de ideias, verifiquei que para mim o direito seria o ideal, seria uma porta de entrada de conhecimentos que, que eu poderia deslumbrar assim, coisas que eu não entendia ainda naquele momento. Então, não vou te negar também que tinha outros objetivos para estudar direito. E um deles era morar sozinho, era desenvolver minha vida sozinho. Então eu achava que com direito eu conseguiria alavancar minha vida sem precisar mais estar ali próximo, né, debaixo dos braços da família. Então eu não vou te negar que eu tinha outros objetivos, mas por estar próximo dessa parte de discussão, falava que eu discutia muito sobre tudo, sobre várias coisas, então eu era uma pessoa muito de criar embate sobre matérias, muito argumentativo. Então, fora essa dica das pessoas que tinham comigo, dos meus familiares, também tinha essa questão financeira. Então, eu fui estudar direito. Eu não gostava muito de direito administrativo, que é a matéria base hoje para licitação. Não tinha proximidade, não entendia diversos conceitos. Mas eu gostava muito dessa parte de política de governamental. Então, eu fui aos poucos crescendo dentro da matéria. Eu não fui muito rápido dentro da matéria. Eu me formei num ano muito ruim para mim. Me formei num ano que meu avô faleceu. E meu avô era, querendo, uma das pessoas que acreditava no ensino, que acreditava que o conhecimento fazia a pessoa crescer. E, e eu logo não consegui passar na OAB no mesmo ano. Tentei ainda por mais 3 vezes. Eu nessas tentativas tinha uma longevidade, né? Porque a prova da OAB não é todo mês, então é 2 vezes ao ano. Então eu fui querendo ou não, deu quase 2 anos depois que eu fui passar na OAB. Então, convicto que eu tinha passado na OAB, convicto que eu tinha feito uma boa prova, eu viajo, fico um tempo fora do país, fico 3 meses fora do país, até porque eu era o tempo de eu conseguir esperar o resultado final da OAB, porque não é imediato. Você passa lá, tem aquele gabarito preliminar e você só depois vai ver um gabarito oficial e tudo mais que você consegue tirar a famosa carteirinha vermelha, né? Então não é de imediato. Então fui para fora, vislumbrei muita coisa de diferente lá fora.
não quis ficar. Não tenho nada contra quem vai para buscar um mundo melhor. Creio que o mundo melhor está aqui no Brasil. Tem muitas coisas que as pessoas acham que você consegue lá fora e que não consegue aqui. Eu acho que é mais uma questão de esforço, uma questão de foco. Então eu pego a carteira e quando você pega a carteira, você só tem a carteira, não tem mais nada. Você não tem clientela, você não sabe como criar clientela, você não sabe o que espera lá fora, que você tem a prática, mas você não, uma prática orientada, você não sabe mesmo o que funciona conforme funciona lá fora. Então, para criar essa experiência, eu fui ser advogado associado, no qual passei 2 anos e meio como advogado associado de um escritório. E por incrível que pareça, esse escritório é um escritório até de grande renome e o qual o dono do escritório eu agradeço muito, porque com ele aprendi um lado da advocacia, um lado empresarial da advocacia que eu não vislumbrava ainda. Eu não tinha esse tino, não tinha essa proximidade. E eu saí do escritório de um jeito tão esquisito e surpreendente que vocês não vão nem saber, né? Eu buscando outras oportunidades, crescer na vida, acho que é uma característica minha, buscar crescer sempre na vida, sempre somar coisas na minha vida, isso de dinheiro, experiências, estudos. Então eu sempre fui uma pessoa muito que gosta de somar dentro da minha vida. Então eu mandando e-mails para outros escritórios que tinham financeiramente melhor, né? Por mais que a experiência dos outros escritórios a gente tenha, e às vezes seja mais corrida, não tenha uma experiência efetivamente, mas uma vivência maior, né? Ou uma responsabilidade maior, mas financeiramente mais viável para o planejamento que eu tinha. Eu fui buscar outras oportunidades e eu acabei mandando um e-mail pro praticamente meu chefe, né, entre aspas, e fatalmente, né, quem recebe o e-mail não tem desculpa. Eu tentei ainda enrolar com uma desculpa, mas você manda um e-mail com seu currículo, nada mais é o seu pedido de demissão, né? Sua carta de demissão. Para quem sabe, quando você é advogado associado, você não, grande parte a gente não tem efetivamente aquele contrato de carteira assinada e tudo mais, então eu entrei praticamente em aviso prévio. E durante esse aviso prévio, surpreendentemente, no meio dele do aviso prévio, passando, né, o meu trabalho pro próximo advogado que assumiu meu lugar, e o dono do escritório, ele me propõe em ser indicado para um órgão público, no qual o diretor desse órgão público era cliente do escritório, e esse diretor do órgão, esse chefe do órgão público, ele queria uma pessoa de confiança, uma pessoa que tinha bons conhecimentos, mas que, apesar de tudo, fosse uma pessoa que estudasse bastante, que tivesse garra, que tivesse não fosse igual a todo mundo. Então ele me indica, eu sou muito grato pela essa indicação, mas eu assumi aí uma responsabilidade muito grande, porque esse diretor, por mais que esse chefe do órgão, por mais que ele fosse uma pessoa que, não, que tivesse muita vivência na área pública, ele tinha algumas coisas que ele não entendia, então eu passei a ter que estudar o dobro de situações para poder explicar melhor, né? Para poder transpassar o direito melhor. Então foi aí que eu praticamente me aprofundei no direito público, né? No direito administrativo. Mas como as minhas responsabilidades ali iam além de um assessor ali jurídico para esse chefe do órgão público, eu
tive que orientar muitas decisões dele, eu tive que estudar então mais profundamente o direito público. E foi aí que eu comecei a pegar uma, uma, uma vamos botar assim, uma cativação pelo direito, um, um entendimento mais sublime do que era o direito administrativo, até porque eu estava vivendo ali na prática. E eu vivendo, então ele sabendo que podia confiar em mim, ele foi me deu assumir uma pasta do órgão público com maior responsabilidade. E essa pasta do órgão público, eu tinha minhas decisões, eu tinha que tomar minhas decisões, eu tinha que ter um planejamento, diferentemente de passar só, era antigamente uma parte orientativa, então passei a ser uma parte do direito que eu decidia dentro do órgão público, então eu tinha que estudar mais ainda. Infelizmente esse período foi curto, eu tive que retornar para a parte de assessoria jurídica. Houve uma ação judicial que dependia, todo o órgão dependia dessa ação judicial, e eu tive que retornar pela experiência que eu já tinha adquirido naquele pouco tempo, assim, eu falo pouco tempo, mas que tem pessoas que têm estudando, trabalhando junto comigo lá na assessoria, que estudavam há anos. E eu tive que assumir essa responsabilidade dessa ação judicial, e ao assumir essa responsabilidade da ação judicial, acho que foi a virada de chave para mim, de que eu já não era mais aquela pessoa que tinha iniciado, né, no direito, não era mais aquele advogado associado no direito, eu já tinha uma grande experiência, uma grande vivência, e, e conseguir vencer essa ação judicial em base de um direito administrativo, era um direito administrativo barra um direito financeiro e orçamentário do órgão público. Eu me consolidei, eu consolidei dentro da minha cabeça que eu não era mais o Diego estudante, eu não era mais o Diego que ficou lá atrás como abaixo de alguém, né? Como sendo auxiliar de alguém. Eu já era alguém que tinha o poder de decidir, o poder de tomar decisões, e eu podia assumir essa perspectiva de assumir uma responsabilidade, assumir um órgão público. Felizmente, por questões políticas mesmo do órgão público, eu me afastei por um período de 4 meses. Ao retornar desse período de 4 meses, eu retornei já para o órgão de controle interno, no qual eu sempre falo bastante aí para vocês, já tendo essa vivência de direito administrativo, essa bagagem de direito administrativo, essa bagagem de direito público, eu vou para o controle interno. Eu vou como o chefe de controle interno, e ali eu me aprofundo diretamente na área de licitação. Então, eu vinha já só na parte do direito público, a parte de direito administrativo. Então, dentro da parte de direito administrativo envolve bastante direito tributário, direito financeiro, então tinha várias outras áreas. E quando eu chego no controle interno, eu já me debruço um pouco sobre o direito administrativo na parte de licitação. E é aí que eu viro o especialista em direito administrativo de licitação, porque eu vou para um outro nível do game. Eu começo a realizar desde o estudo técnico preliminar, audito, corrijo erros do estudo técnico preliminar até a execução do contrato. Então, para quem não entende de direito licitatório, eu pego todo o procedimento mais o plus da execução contratual. Então, me torno especialista mais por entender todo o procedimento, por entender todas as partes que possam vir a falhar, por entender
todas as partes que possam faltar algo ou precisam ser corrigido algo, ou inclusive de verificar algo que alguém criou e aquilo ali pode ser encaixado em outros lugares, em outras situações dentro da administração pública. E essa interação com o controle interno também ele é muito boa, porque o controle interno está muito próximo dos órgãos de controle externo. São órgãos que verificam se a administração pública está seguindo corretamente os ditames do direito, as normativas, as orientações. Então, então essa vivência passou a ter também uma visão do que estava lá fora tinham da gente. A gente como uma administração pública. Então eu tenho uma proximidade muito grande com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público do Estado, porque ele está ali fiscalizando a administração pública e eu passo a verificar qual é o entendimento dele para que não ocorra falhas dentro da administração pública na parte interna. Então isso é um tato diferencial hoje na administração da parte da consultoria, porque eu tenho quem foi fiscalizado, quem fiscalizou e quem elaborou o documento de uma licitação. Então, eu sou quase um coringa na parte da licitação, porque eu sei todos os olhares e todas as visões dentro de uma contratação pública. Isso é muita coisa que meu pai e meu avô diziam quando, na gestão da empresa deles, né? Eles sempre disseram que um bom gestor é um bom gestor que ele saiba lidar com cada procedimento da empresa, né? Ele tem que saber fazer o A, o B, o C, o D e para você pensar na contratação de um gerente, esse gerente tem que saber fazer o A, o B, o C, o D, porque ele não pode ser uma pessoa que só sabe gerenciar pessoas, sabe gerenciar um negócio. Ele tem que ser uma pessoa que, na falta de uma pessoa de um procedimento A, ele esteja lá presente, que ele possa lá realizar. Na falta de uma pessoa que ele faça, tenha ação finalizar ali o procedimento, por exemplo, a pessoa D, ele possa cobrir essa pessoa no trabalho. Então, eu sabendo mais ou menos essa ideia de empreendedor, né? Essa ideia de que meu avô e meu pai me passaram, que está aplicado de modo geral na minha família, porque minha mãe era uma pessoa que quando trabalhava, ela sabia fazer o A, o B, o C, o D. Ela, ela, minha mãe já foi ser gerente de padaria, exemplo, e ela sabia fazer pão. Meu pai era o gerente do comércio da minha família e ele sabia fazer o procedimento A, o B ou C. Então, num momento, quando você se assemelha assim ao lado empresarial assim da minha família, eu tenho na licitação a mesma coisa. Eu sei fazer o procedimento A, sei elaborar o documento A, sei elaborar o documento B, o C, o D. Eu sei fiscalizar o A, o B, o C, o D. Eu sei o que pode faltar ali, a vírgula que pode faltar ali, pode querer não tornar aquilo ali inviável. E tendo essa visão toda, esse processo todo de modo geral, essa, incorporando essa visão toda na administração pública, eu me tornei esse especialista. Bem curto, bem, bem enxuto, mais ou menos é daí que surge o Diego consultor, o Diego assessor em licitação. Não é a primeira vez que não foi a última vez que eu trabalhei em uma parte da administração pública. E eu creio que também às vezes não vai ser a última, mas porque é algo que eu gosto muito, é algo que eu me sinto sendo útil, mas a parte de consultoria hoje é o nicho, é o local que eu queria e quero estar. Então, sabendo desse um pouco da minha história,
que você espera, o que seria licitação? Então, licitação, de forma prática, nada mais é que um procedimento da administração pública que ela realiza escolher uma pessoa física ou jurídica a ser contratada por ela. Ela visa, às vezes, contratar um bem, ou seja, comprar um bem, ou contratar um serviço no qual ela necessite. Em prol da necessidade dela, ela institui um procedimento que inicia com essa necessidade, e ela tem que seguir algumas regras, algumas normativas, que dentro das principais normativas dela, dos principais princípios que ela deve seguir é o princípio da legalidade, ou seja, ela está vinculada a uma lei, a uma norma. Então, somado todo esse meu conhecimento de direito, de norma, de administração pública, e somado a esse um procedimento no qual é baseado em uma lei, o órgão público tem que seguir uma lei, é que eu consigo aumentar o faturamento de uma empresa. Porque eu sou um especialista em leis e o procedimento é todo voltado por uma lei. É isso que eu tenho para dizer para vocês inicialmente sobre licitação e um pouquinho aí do como eu me tornei especialista. Me siga nas minhas redes sociais para você ter mais dicas de como aumentar o seu faturamento, e aguarde aí os próximos vídeos com as dicas, com análise digitais e muito mais conteúdo sobre as licitações e contratos da administração pública. Obrigado.